Pitaco no Herege apresenta Escatologia Bíblica com o pastor Antônio Fábio. Meus queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida. Estamos com mais uma videoaula e nesta matéria nós iremos tratar de ressurreição. Falaremos sobre a ressurreição dos justos e a dos injustos. Queridos irmãos, sabemos pela palavra de Deus que há duas ressurreições, a dos justos e a dos injustos. Pois bem, a ressurreição dos justos e dos ímpios é claramente ensinada nas Escrituras. Ela é a prova de que os que agora morrem não deixam de existir, como asseguram algumas seitas heréticas. Por sinal, o canal Pitaco no Herege tem essa finalidade: combater as heresias. Pois bem, meus irmãos, se os que morrem deixassem de existir, para que eles reaparecem para serem julgados, conforme João viu em Apocalipse, no capítulo 20, 11 ao 15? Não acha você que eles teriam que ser recriados e não ressuscitados? Pitaco no Herege está no ar, aqui, para desmascarar essas heresias. Pois bem, meus irmãos queridos, ressurreição só pode ser de alguém que já morreu. Se fosse recriação, esta neutralizaria toda a base de recompensa, porque aquele que saísse da sepultura seriam indivíduos diferentes, indivíduos bem diferentes daqueles que praticaram as obras enquanto viviam neste mundo, na época de suas vidas anteriores. E isso seria um absurdo. Por isso que a Bíblia, ela ensina a ressurreição dos mortos e não recriação de indivíduos para voltarem a ocupar a vida novamente. Pois bem, por falar em ressurreição, há na Bíblia duas ressurreições: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos, havendo um intervalo de tempo de 1000 anos entre elas. Queridos, no livro de Daniel 12 e o versículo 2, está escrito: e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha
e desprezo eterno. Pois bem, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 5, 28 e 29, a palavra do Senhor Deus diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então você está diante de dois fatores distintos e diferentes, justos e ímpios, que fazem o bem e os que fazem o mal. Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e o versículo 5, diz a palavra do Senhor, meu amado: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Você está me compreendendo? Até aqui nós vimos, portanto, a prova bíblica de 2 ressurreições com um intervalo de tempo de pelo menos 1000 anos entre elas. Meu amado, é muito importante que você considere os detalhes da palavra de Deus. Por exemplo, a expressão bíblica ressurreição dentre os mortos implica uma ressurreição em que somente os justos participarão, continuando sepultado os ímpios. Vamos aos textos. No livro de Lucas, no capítulo de número 20, versículo 35, a palavra de Deus diz, meus irmãos: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar e nem ser dado em casamento. Então, preste atenção nesta expressão dentre os mortos. Ainda em Filipenses, no capítulo 3, versículo de número 11, diz a palavra do Senhor: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Glória a Deus. Queridos, você precisa também fazer uma observação no termo, por exemplo, a expressão no original ekton necron, que quer dizer ressurreição dentre os mortos. Querido, é sempre que a Bíblia trata da ressurreição de Jesus e dos salvos, emprega essas palavras. Essa expressão ekton necron sempre se trata dos salvos. Nunca ela é usada para os não salvos, para os ímpios. Nós percebemos pela palavra de Deus que a primeira ressurreição também faz parte de grupos distintos de ressuscitados.
A primeira ressurreição subdivide em 3 fases. Queridos irmãos, essa primeira ressurreição, que abrange pelo menos 3 distintos grupos de ressuscitados, esses, pela palavra de Deus, são os integrantes da primeira ressurreição, como indica o termo original tagma em 1 Coríntios. Então, nós temos aqui Cristo, as primícias da primeira ressurreição, a colheita da ressurreição e os rabiscos da ressurreição. Portanto, a primeira ressurreição dos justos, dos salvos, subdivide em 3 fases distintas e diferentes. Primeiro, Cristo, as primícias da ressurreição. Segundo, a colheita geral da ressurreição. E terceiro, os rabiscos da colheita. Então, as primícias da primeira ressurreição. Meus irmãos, nesta primeira fase distinta da primeira ressurreição, o primeiro grupo são Cristo e os que ressuscitaram com ele, quando ele venceu a morte no domingo da ressurreição. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 53, a palavra de Deus diz: E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Preste atenção no termo sublinhado: entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Meus amados irmãos, na epístola de Paulo a 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 20, ele diz: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Também no versículo de número 23, Paulo escreve: Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Meus irmãos, para entendermos melhor esta condição das primícias da primeira ressurreição, uma festa tipológica no Antigo Testamento, que é a festa das primícias, é uma tipologia da ressurreição de Cristo, acompanhado com os seus fiéis. Vamos para o texto sagrado? Pois bem, amados, no livro de Levítico, no capítulo 23, versículo 10 ao 12, diz a palavra do Senhor: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho
perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado. Qual é o dia seguinte ao sábado? O domingo. Não sei por que tanta confusão na questão do sábado ou do domingo. Qual se deve guardar? Guardar todos os dias. Porém, Jesus Cristo ressuscitou no domingo. E aqui no versículo, a palavra de Deus diz assim, continua dizendo assim: o sacerdote o moverá, e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Esta festa o tipificava a ressurreição de Cristo com os seus fiéis. Meus queridos, um molho era movido perante o Senhor. Molho fala de coletividade, fala de grupo, implica em grupos. Essa festa típica previa que Jesus Cristo iria ressuscitar com um grupo. E o que de fato aconteceu? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 23, a Bíblia diz: isto é, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E como nós sabemos, quando Jesus Cristo ressuscitou, muitos santos ressuscitaram e foram vistos na cidade de Jerusalém. Então, nós temos aqui já realizado as primícias da primeira ressurreição. Jesus Cristo e os que ressuscitaram com ele na ocasião da sua ressurreição. Veremos agora a segunda fase da primeira ressurreição, a colheita geral da ressurreição. Meus amados irmãos, aqui são todos os salvos que irão ressuscitar no momento do arrebatamento da igreja, quando Jesus os chamar. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, é bom citar as Escrituras, porque estamos tratando aqui de assuntos bíblicos, evidentemente. Diz a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui, senhores, senhoras, amados e amadas do Senhor, são todos os santos mortos desde o tempo de Adão, todos enfileirados em ordem, ressurgirão para acompanhar o supremo e único pastor de nossas almas. Em Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 9 e versículo 10, a palavra de Deus diz: 7 semanas contarás, desde que a foice começar, na seara iniciará a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa
das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será a oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Nós temos aqui, portanto, a colheita geral da primeira ressurreição. Queridos irmãos, terceira fase da primeira ressurreição. Os rabiscos da colheita. Estes são os gentios salvos e martirizados durante a grande tribulação. Eles ressuscitarão, meus amados, logo antes do milênio, para ingressar com o Senhor no reino glorioso. No livro de Levítico, no capítulo 23, versículo 22, a palavra de Deus diz, e lá o assunto é tipológico. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro a deixarás. Eu sou o Senhor teu Deus. Meus irmãos, Levítico capítulo 23 é a história escrita de antemão da igreja. Temos, portanto, a ir, entre outras, a ressurreição perfigurada. Então, queridos, é interessante que, como nós falamos da primeira ressurreição e da segunda ressurreição, a primeira ressurreição envolvendo esses três tipos diferentes e distintos de acontecimentos: Jesus Cristo, as primícias, a colheita geral e os rabiscos da colheita. É importante que se frise sobre o corpo do cristão e do ímpio. Meus amados irmãos, a palavra ressurreição implica em ressurreição do corpo que morreu e foi sepultado. Ou, de alguma forma, meus queridos irmãos, vimos aqui, portanto, as três fases distintas da primeira ressurreição. Mas é importante que se frise sobre o corpo do ímpio e o corpo do cristão. Meus queridos, a palavra ressurreição implica em ressurreição do corpo que morreu e foi sepultado, ou de alguma outra forma ficou retido aqui na terra. Se o corpo ressurreto não fosse o mesmo, isto não seria ressurreição, seria uma nova criação e o termo na Bíblia seria um absurdo. O cristão, meus irmãos, o corpo do cristão, ressuscitarão no corpo, os crentes. Os evangélicos ressuscitarão no corpo glorioso, em vários sentidos. Eu aconselho que você leia o capítulo 15 de 1 Coríntios, que você vai aprender muitas coisas a este respeito. Agora, vamos então uma rápida explicação sobre a segunda ressurreição. Até aqui nós vimos a primeira ressurreição. Pois bem, meus irmãos,
A segunda ressurreição tem a ver com os ímpios, os pecadores, os que rejeitaram a Jesus Cristo nesse período agora em que se prega o evangelho da graça de Deus. Os ímpios, portanto, ressuscitarão num corpo ignominioso em que sofrerão por toda a eternidade. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 10 e o versículo 28, a palavra do Senhor diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Você está vendo aqui a diferença entre a primeira e a segunda ressurreição? Aqui, meus amados irmãos, os ímpios ressuscitarão na segunda ressurreição e abrange todos os ímpios mortos, e isto ocorrerá no final do milênio, quando o Senhor vai estar fazendo novo céu e nova terra, passar pelo processo do trono branco, e aí então os ímpios serão banidos por toda a eternidade da face de Deus. Vamos ao texto em Daniel 12 e 2. É bom sempre citar a Bíblia, porque é ela que nos dá a razão da nossa salvação, da nossa graça manifestada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos então ver aqui o que diz o profeta Daniel. Daniel 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra. Veja que versículo poderoso. Ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Aqui nós vemos essa distinção de justos e injustos. Ainda no livro de João, no capítulo 5, 28 e 29, já citamos e estamos recitando, João escreveu: não vos maravilheis disto, são palavras do próprio Cristo, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Em Apocalipse, no capítulo 5, 20, versículo 5, diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos, isto é, milênio, se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Meus queridos, que eu possa ter sido claro para você, peço a você que continue assistindo aos vídeos e aprenda a palavra de Deus, pois é através dela que a tua vida e a minha vida tornam-se cada vez mais abençoados. No próximo vídeo estaremos falando sobre o julgamento da igreja no tribunal de Cristo. Queridos, Deus o abençoe no nome de Jesus. Não deixe
de conferir o próximo conteúdo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.